Bom dia, boa tarde, boa noite a você aí. E aí, pessoal, como é que foi? Hoje a gente está aqui numa edição especial do Coletiva. Se vocês quiserem, a gente traz mais. E nessa edição especial, hoje é da Copa do Brasil, meus amigos. Oitavas de finais. O que a gente pode esperar dos jogos de ida dessa vez na Copa do Brasil? E você aí, quem que seu time pegou nas oitavas ou seu time nem chegou lá? Me diz aí nos comentários. Então, bora lá, galera. A gente vai fazer uma análise rápida do Brasileirão antes, tá? Rapidinho. Só que ao invés da próxima rodada do Brasileirão, a gente já vai trazer os jogos da Copa do Brasil. Então, assim, vai ficar um vídeo bem dinâmico, acredito eu. E bom que também no próximo vídeo da rodada do Brasileirão fica até mais curto de vocês assistirem, né? Porque não vai ter análise antes dos jogos. Então, bora lá. Primeiro a gente vai começar. Você entendeu, né? O que eu vou fazer? Isso, antes. Ai, não, coceira não, viu? Ei, ai. Não lava? Não, mas é que produz muita cera. Não. Tem um artefato incrível chamado Cotonete. Eu vou passar. Cotonete. Ah, é, né? Pegando aqui. Peraí. Aí, voltou. Rodada 17, meus amigos. Foi uma rodada até que com bastante jogos, assim, com poucos gols. Assim, não tão pouco, mas envolveram muitos empates. Então, vamos lá, que vocês vão entender o que eu tô falando. Mirassol e Vitória. Pensei que Mirassol ganharia fácil e não aconteceu. O time do Vitória conseguiu neutralizar muito bem o Mirassol e aconteceu um empate. Acredito que o time do Mirassol possa melhorar um pouco. Quem está assim? Mas foi um bom jogo. Terminou 1-1, mas foi um bom jogo. E eu vejo o Vitória um time que agora está aprendendo a se estabilizar no Campeonato Brasileiro e que agora vai lutar para não cair, né? Mas tá conseguindo. Fortaleza e Bragantino. Uma novidade, eu achei. Fortaleza ter ganhado do Bragantino, mesmo que dentro de casa. Só que o time do Fortaleza tá muito mal. Por isso que eu havia pensado que aconteceria um empate ou até uma vitória do Bragantino, mas não aconteceu. E dito isso, 3-1 pro Fortaleza. Sport Santos. Que jogo, né? Que jogo. Sport começou vencendo por 2-0, assim, 1-0 antes, aí depois conseguiu ampliar com um gol do Lucas Lima, até que bem cagado, né? Vamos ver a verdade. Só que o time do Santos foi pra cima e, assim, eu tinha apostado no empate ou vitória do Santos. Só que eu já tava bem desacreditado com um 2-0. Só que o time do Santos reduziu. Aí, no finalzinho, eles vão lá e conseguem gol de empate. Aí, alegrou eu. Me alegrou. Fiquei muito feliz. Eu achei até muito difícil disso ter acontecido, porque o Santos teve um expulso ainda, né? Que foi o Rincon. Quem foi? Teve um expulso ainda, e isso dificultou um pouco as coisas. Só que o time do Santos vai acordando o campeonato. Acredito eu, né? Não sei. Vamos lá. Botafogo e Corinthians. Outro jogo que o time do Botafogo esteve melhor. Assim, a maior parte do jogo. Só que o Corinthians foi lá, achou um gol e se trancou. Não que se trancou, mas conseguiu neutralizar muito bem o time do Botafogo depois do gol de empate. O Botafogo... assim, a maioria dos times brasileiros, né, quando tomam um empate ou estão muito desesperados, eles apelam pro chutão. Assim,
E muito pouca às vezes que isso resolve, entende? Então, acho que foi isso que aconteceu. O Botafogo se desesperou no final e por isso não conseguiu o empate, a vitória. Palmeiras e Grêmio. Joguinho xoxo. Palmeiras arranjou um gol assim no comecinho e depois o Grêmio começou a até melhorar no jogo e tal. Só que, pra te falar a verdade, o segundo tempo foi um jogo até que, assim, muito xoxo, pra te falar a verdade. Eu, assim, esperava um jogo melhor do Flamengo. Olha, eu tô com o Flamengo na cabeça por causa da Copa do Brasil. Esperava um jogo melhor do Palmeiras. Só que, assim, foi o mínimo pra vitória contra o Grêmio. São Paulo e Fluminense. São Paulo amassou o Fluminense, como já era esperado, como eu já havia dito. E o time do São Paulo tá melhor, né? A fase, tipo, após o Mundial, está bem melhor do que o time do Fluminense, né? O Fluminense não conseguiu vencer ainda após o Mundial e o time do São Paulo veio numa crescente. Eu tô falando isso há um tempo. Depois de ter ganhado o clássico contra o Corinthians, o time se organizou melhor agora. Agora eu acho que tá um time que possa engrenar mais no campeonato. Bahia e Juventude, novidade nenhuma, né? Bahia ganhou de 3-0 do Juventude, com o Juventude jogando com 10. E, assim, não tem o que falar, né? Bahia foi melhor, jogou muito melhor. Jean Lucas destruiu na partida, fez 2 gols. Mas é isso. Bahia passou o trator no time do Juventude. Próximo jogo, Internacional e Vasco. Não imaginava que o Vasco conseguiria empatar. Só que por uma falha, até que a gente não vê muito o time do Inter tomando gols de contra-ataque. Mas numa falha, o time do Vasco foi lá e conseguiu fazer um gol com o Ryan no contra-ataque. E depois o Inter até conseguiu empatar com o Carboneiro. Foi até que um gol muito bonito, eu achei. Rasteirinho, no cantinho, a bola entrou. E, assim, esperava que o Inter ganhasse do Vasco, pra falar a verdade. Flamengo e Atlético. Flamengo e Galo, né? Diga. O que você vai falar? Eu? Que era melhor ter ido do que não. Flamengo e Galo. Vamos lá. Assim, minha análise de torcedor do Galo, né? Flamengo Amassou. Flamengo jogou melhor, claro. O time do Galo Cocoricó. parece que não tá entrosado. Parece que começou a treinar ontem e foi jogar bola hoje junto. Agora você reparou? Mas eu achei até o time do Galo bem consistente no segundo tempo. E mais uma vez, né? Rony, a porta é pra lá. Pode ir embora do Galo. Quem que perde um gol daquele? Você chegou a ver o lance? Tava o gol. O goleiro já tinha saído da jogada. Quem estava na linha era um lateral. E o lateral estava mais ao canto do gol. O Rony foi tentar, ao invés de tentar chutar no canto que tinha mais espaço, ele tentou chutar no cantinho entre o lateral e a trave. O lateral foi lá e tirou. Pois é, isso aí é a falta de fixo. Mas, né, bora lá. Agora a análise da Copa do Brasil, meu amor. Pode começar aí falando o primeiro jogo. Não? Ah, tá. É do elefantinho, né? Na árvore. Né, amor? Eu não sei de nada. Do nosso elefantinho na árvore. Cruzeiro e Ceará. Foi só eu colocar o Cruzeiro como favorito da rodada. Foi lá e
peidou na farofa. Time do Cruzeiro, assim, atacou mais e tudo. E o time do Ceará, eu vi que achou 2 gols. Só que, assim, é igual eu tinha te falado, né, antes. Quando o time começa a se desesperar, no final do jogo eles começam a dar chutão. E pra mim isso não resolve. O time do Cruzeiro até que assim, jogou melhor e tudo. Só que o gol que fez foi achado, né? Uma falha bizonha do goleiro do Ceará, mas que depois passou a jogar muito bem, né? Depois. Então ele até que se redimiu por causa disso. Mas, né? Aquela coisa. Zebras tem em todo lugar. Só falta chegar contra o seu time. Bora lá, amor. Agora pode começar a falar sobre a Copa do Brasil. Oitavas, exatamente. Jogo de ida, oitavas de final. Então veremos Botafogo e Bragantino. Só um instantinho aqui. Bora lá. Botafogo e Bragantino. Bragantino, primeiro jogo. Não, pera. Deixa eu ver. Vai ser mais fácil. Tá. Não, beleza. Botafogo e Bragantino. Vamos lá. Primeiro jogo de Milton Santos. Botafogo vai ganhar. Não sei o que esperar do jogo da volta. Porque o time do Bragantino dentro de casa é um time que joga bem diferente diante da sua torcida. Eu acredito que assim, o Botafogo ganhe com 1 ou 2 gols de diferença. Às vezes até o Bragantino arranque um empate de lá, mas acho muito difícil. Assim, o favorito dessa partida acredito que seja o Botafogo. E a gente pode citar de um destaque é o Arthur Cabral. Arthur Cabral ele vem fazendo bastante gols no Brasileirão. Vamos ver se vai sair a mesma coisa na Copa do Brasil, né? Mas, né, a gente tem que ver o jogo. Mas eu acho que vai ser um jogo bem brigado e disputado até o final do jogo de volta. Mas jogo de ida, acredito que o Botafogo vence. CSA e Vasco? Sim. Exato. CSA e Vasco. Olha, claro, vocês vão falar CSA não tá nem no Brasileirão do Série A, que eu não tenho muita coisa pra falar, o Vasco vai ganhar. Não é o time do Vasco. E o CSA? Exatamente. O CSA é daqueles times do Nordeste que quando você vai jogar no estádio deles, eles é o... Como é que eu posso falar de um jeito não tão agressivo? Eu ia falar que ele é... Ele é o cão chupando manga dentro de casa. É muito difícil nesses times do Nordeste você sair com uma vitória no estádio deles. Eu apostaria no vitória do CSA ou empate. Time do Vasco, né? A gente não pode esperar muita coisa do time do Vasco também. E o CSA eu acho que pode surpreender vencendo nessa primeira partida. Mas, para desencargo de segurança, né? A gente cita a chance dupla, né? Vitória ou empate do CSA. Destaque: Léo Jardim. Foi até expulso no jogo contra o Inter, por fazer cera, por fazer hora. Mas isso pra mim tem que acontecer mesmo, porque assim, se você expulsar um, já é um motivo pro outro goleiro ver e não fazer a cera também. Então eu acho até que o árbitro esteve certo em expulsar o Léo Jardim. E assim, Léo Jardim é o que salva no time do Vasco. Além dele, o Verratti. Só que o time do CSA vai neutralizar muito bem o ataque do Vasco, acredito. Vamos ver, né? Basta a gente assistir. Próximo jogo, meu amor. Bahia e Retrô. Vamos lá. Quer que fale muita coisa? O quê?
Esses jogos da Copa do Brasil, uns são muito fáceis de falar, outros são muito difíceis. Só que o Bahia é favorito, gente. Favorito e favorito novamente. Porque, né, coitado do time do Retrô. Não tem nem muito o que falar. Tipo, na verdade, na Copa do Brasil, quando são jogos únicos, é mais fácil de ter surpresas. Igual esse time do Retrô aqui. Eu não sei qual time que ele tinha pegado antes. Vamos ver aqui. O Retrô ganhou do Fortaleza nos pênaltis da Copa do Brasil. Por isso que nesses jogos únicos é mais fácil de terem zebras, surpresas, coisas do tipo. Só que, como é jogo de ida e volta, aí fica mais difícil ainda. Então, Bahia favorito, gente, não tem muito o que falar. Destaque: Eric Pulga, novamente. Eu citei ele no último jogo. Quem brilhou foi o Jean Lucas, mas quarta-feira eu acredito que quem seja o destaque do jogo é Eric Pulga. Faz um gol ou uma assistência. Próximo jogo, meu amor. Cruzeiro passa, não tem o que falar, né? Cruzeiro vai vencer, acredito até que muito fácil, o CRB no Mineirão. As coisas podem dificultar um pouco no jogo da volta, então por isso o Cruzeiro eu acredito que vai abrir mais um pouco de vantagem. Então será jogo tipo para 2-0 do Cruzeiro, 3. A vantagem pode se estender ainda mais, né? Mas temos que ver, temos que pensar com muita calma e cautela, né? Porque Copa do Brasil, tudo pode acontecer. Mas time do Cruzeiro, eu acredito que passa. Destaque para aquele que vem fazendo gol todo jogo, até gol cagado, né? Caio Jorge, acredito que vai fazer mais um gol. Então, vocês podem esperar ou até apostar para ele marcar um gol, né? Qualquer aposta é válida, né? A favor do time do Cruzeiro. Próximo jogo, meu amor. Inter e Fluminense. Inter e Fluminense, primeiro jogo, dentro de casa, Maracanã. Fluminense não está bem nas pernas. E o time do Inter, fora de casa, pelo menos do que a gente vê no Brasileirão, não é um time muito bom. Então eu acredito no empate entre as duas equipes, né? O time do Fluminense não me convenceu na volta depois do Mundial. Então eu acho que sai um empate por causa das situações das duas equipes. E um destaque, eu vou citar o Carboneiro. O Carboneiro, ele fez o gol na última partida, né, contra... Foi Inter? Nossa, eu esqueci, velho. Acho que foi Inter e Vasco. Fez o gol de empate e, assim, chamou até que um pouco a responsabilidade, né? Gostei muito da comemoração dele, mas, assim, infelizmente o Inter não conseguiu a virada. O time do Inter vai entrar pensando no jogo da volta, então não espere muita coisa do time do Inter. Só que o Fluminense não tá jogando bem, não é dia fora. Então, um empate eu acredito que seja muito bom para as duas equipes. Assim, claro que vai ser melhor pro Internacional do que pro Fluminense. O Fluminense vai buscar a vitória. Mas se o Fluminense ganhar, é coisa de 1-0 no máximo. Não vai passar. Próximo jogo, mano. Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Primeiro jogo na Neoquímica Arena. Clássico, é clássico. Derby. Eles falam derby. Derby pra mim é marca de cigarro, né? Mas, vamos lá. Vamos lá. Time do Corinthians. Não tá lá aquelas coisas, né? Claro. E o time do Palmeiras vem numa sequência de vitórias. 3 vitórias, né? E há 4 jogos sem perder do Palmeiras. E o time do Corinthians vem há 3 partidas sem vencer. Só que, né? É aquele negócio. Clássico é clássico. E eu acredito que saia
menos de 2,5 gols nessa partida. Vai ser um jogo até que seria interessante apostar em cartões, só que para mais segurança um pouco, eu apostaria no total de gols, que eu acho que vai passar mais segurança do que os cartões, porque depende muito do juiz. Você pode analisar cartão, então você tem que ver o juiz, se ele dá muita falta, se no jogo ou se o jogo dele deixa o jogo correr muito. Então depende muito do juiz. Então eu apostaria menos de 2,5 gols. Destaque: Facundo Torres, do Palmeiras. Fique esperto, Facundo Torres. Mas não estou falando que o time do Corinthians não vai jogar bem. O time do Corinthians, eu acredito que possa até vencer o primeiro jogo e deixar tudo em aberto para o jogo da volta, né? Próximo jogo, meu amor: São Paulo e Atlético Paraná. Atlético Paraná, eu pensei que ia falar esse ano, né? Mas não teve jeito, foi rebaixado de Série B. Pra falar a verdade, não estou assistindo muitos jogos do Atlético Paranaense. E o time do São Paulo está numa fase muito melhor, né? Mas se a gente for analisar os últimos jogos do Atlético Paranaense em casa, empatou com a Ferroviária, perdeu para o Goiás, perdeu o Atletiba, né? O clássico entre ele e o Coritiba. Então, São Paulo acredito que até vença dentro da Arena da Baixada. Veremos, né? Temos que ver. Só que eu acho que o time do São Paulo vence. E o primeiro jogo, além do mais, né? Não é na Arena da Baixada. Eu falei errado. É lá no Morumbi. Então, São Paulo vence. Gol do Luciano. Pode ficar anotado aí. Gol do Luciano. Próximo jogo, amor. Flamengo e Galo. Flamengo e Galo. Assim, se o Galo for jogar igual jogou no Brasileirão, acredito que saia de lá com empate. Só que o time do Flamengo em Copa é um time que costuma se abrir mais, atacar mais do que ataca em Liga, né? No Brasileirão, claro. Então eu acredito que vai ser um jogo mais em aberto do que aconteceu no Brasileirão. Então, assim, eu vou apostar novamente empate ou vitória do Galo, porque eu nunca que eu vou falar mal do meu time, né? Claro, assim, posso criticar e tudo, mas, né? O time do Galo, como eu posso dizer, meu amor? O time do Galo, quem pode falar mal é só eu. Quem pode falar mal é só eu. Então, é isso. Galo ou empate? Vamos lá, né? 3 derrotas seguidas do Galo. Mas eu acredito. Novamente. Destaque do jogo. Vamos citar o Biel. Biel estreou muito bem. Eu gostei do Biel. Acho que ele vai fazer um bom jogo. Se ele for entrar titular, né? Acho que ele pode fazer um bom jogo na ida lá no Maracanã. Eu espero, fundo do meu coração. Se o Galo sair do Maracanã com um empate, um 0-0, eu fico feliz da vida. Eu fico muito feliz. Se o Galo sair com um empate, assim, a chance, lógico que é muito difícil ainda, mas a chance do Galo passar, sendo dentro de casa, é grande. Então, é só não jogar mal, igual jogou nos outros jogos, né? Oh, meu Deus, é difícil mesmo, mas é só não jogar mal. Mas eu gostei do time do Galo no segundo tempo do jogo. Então eu acho que o Galo possa fazer um bom jogo. Vamos ver, né? O que falta pro time do Galo é os jogadores entrar dentro de campo.
Mas terminou, meu amigo? Finalizou? Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando aí o canal. É recorrente, né? Então, se você gostou de assistir esse vídeo da Copa do Brasil, né? E lembrando, esse é uma edição especial que ocorrerá algumas vezes. A gente vai trazer também na próxima semana, acredito que já seja o jogo da volta. Aí a gente já traz a análise e também traz a previsão para o jogo da volta. E se vocês estão gostando, se inscrevem aí, deixa o like e compartilha com alguém também que gosta de futebol e que gosta de um debate ou uma resenha, né, meio acalorada. Que aqui a gente fala sem medo o que acha do time do colégio, sendo vocês gostando ou não. Mas então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Muito obrigado. Boa sorte a você, torcedor, aí, na oitava de final, o jogo da ida da Copa Betano do Brasil. Exceto você, torcedor do Flamengo. Pra você é guerra, tá? É guerra contra o meu time do Galo. Bora pra cima, Galo. Pelo amor de Deus, tem que ganhar pelo menos um jogo. É isso, galera. Fique com Deus. Até a próxima. Abraço. Falou!